Bom dia, mais uma questão de direito. Olha só que interessante, o tema de hoje é muito importante. Nós vamos falar de leilão. Professor, eu estou perdendo meu imóvel no leilão e agora o que fazer? Então vamos lá juntos compreender o que podemos fazer numa situação dessa. Leilão é um procedimento, é isso mesmo, um procedimento para vender. É isso mesmo, alienar. Quando eu falo de leilão, nós sabemos que hoje, atualmente, tem o leilão judicial e tem o leilão extrajudicial. Professor, como que funciona o leilão extrajudicial? Olha que interessante. Nós temos alguns sites, alguns leiloeiros, que prestam o serviço de leiloeiro, mas de forma administrativa, ou seja, não existe aí uma situação processual, uma situação de cumprimento de sentença ou execução. Isso quer dizer que, por livre e espontânea vontade, eu escolhi um leiloeiro e coloco minha casa ali para que seja vendida. Isso virou moda, né, na atualidade. Então nós sabemos que tem muitos leilões extrajudiciais e o funcionamento desse leilão é em virtude da vontade do vendedor ou dos vendedores de procurar, né, esse leiloeiro, e aí ele usa o seu site para vender. Então é muito comum. Esse tipo de leilão extrajudicial também pode ser previsto em contrato, hein? Então algumas instituições financeiras, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas diversas instituições financeiras, no próprio contrato, dependendo do financiamento, em caso de falta de pagamento, seria praticamente automático, ou seja, se você deixa de pagar uma certa quantidade de prestações, depende do contrato, 2, 3, eu já pego esse imóvel, que é meu, né? Você tem a posse, mas o domínio é meu, o registro, a propriedade é minha, existe um contrato de compromisso entre nós, uma vinculação contratual. Se você deixa de pagar, no contrato existe uma cláusula prevendo que eu posso, eu, proprietário, colocar no leilão. Que leilão? Extrajudicial. Então não tem justiça no meio. Isso é muito comum. E eu falo isso porque, volto a falar, professor, é muito fã, sou muito voltado à especialidade. Eu defendo que todo profissional deve se especializar. Infelizmente, quem faz tudo não faz nada. Principalmente na advocacia, é uma realidade. Ah, eu faço trabalhista, criminal, civil, esse sujeito ele vai ter diversos vícios, porque não dá para fazer tudo. E defendo o corretor de imóveis também, que seja especializado no segmento. Ou ele é especializado em imóveis rurais, ou é especializado em imóveis comerciais, mas a especialização faz a diferença do profissional. Então, infelizmente, a gente escuta o absurdo por aí, alguns colegas, né, operadores jurídicos, ingressando com ação para pedir aí a nulidade desse leilão, alegando que o seu cliente não teve a informação, não foi notificado. Isso não existe, tá? Isso é uma tese muito fraca, muito frágil. E por quê, professor? Porque realmente não caiu a ficha, não é do ramo. Ele esquece de verificar que esse leilão não é judicial, é extrajudicial. E se é extrajudicial e existe uma cláusula contratual onde autorize o proprietário, né, que possui o domínio, em caso de falta de pagamento, fazer essa alienação em tal leilão, isso pode ser feito, não tem como evitar. Então não é a tese adequada para proteger o cliente. Por quê? Porque é uma tese errônea, né? Não tem sentido, não existe falta de comunicação. É algo previsto em contrato. Então cuidado, nós temos essa nova modalidade que cada vez ganha mais espaço, que é o leiloeiro extraoficial, né? Quando eu falo leilão extraoficial, não o leiloeiro, mas o leilão extraoficial. Por quê? Porque não é administrativo, não é judicial. Não é porventura de uma ação, de uma execução ou um cumprimento de sentença, mas sim em virtude de um pacto, de um contrato, de uma cláusula de arbitramento para que você possa usufruir do trabalho do leilão, no caso da falta de pagamento em compromisso. Então cuidado com isso, tá? Leilão extrajudicial quer dizer o quê? Que é um leilão onde não tem justiça no meio, onde existe o quê? Uma relação contratual. Você não me pagou, e está no contrato que se você não me pagasse, a partir da terceira parcela, eu já mando para o leilão extrajudicial. Falo extrajudicial porque fora do fórum, né? Fora do poder judiciário, tá? Então, cuidado. Nesse caso, não existe falar falta de citação, falta de notificação, porque não tem. É previsto no contrato. É um absurdo que a gente escuta falar por aí. Vamos lá, vamos para o segundo leilão. O segundo leilão que ocorre, o mais costumeiro, a chamada asta pública, é o leilão judicial. Professor, mas por que leilão judicial? Gosto desse termo, existem vários termos, mas leilão judicial porque esse leilão ocorrerá em virtude de um processo judicial. E esse processo judicial pode ser cível, uma execução, uma ação de execução, onde tem um título executivo extrajudicial. Nós sabemos que existem vários títulos executivos extrajudiciais, né? Como o contrato assinado pelo credor e devedor e duas testemunhas, como uma escritura pública devidamente assinada, como um cheque, uma nota promissória, uma duplicata. Então, cuidado.
Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, eu posso já ingressar com uma ação de execução. Isso quer dizer que eu ingresso com uma ação no segundo tempo do jogo, não vai ter aquela fase demorada, cansativa, que é a fase de conhecimento. Nesse caso, na ação de execução ou no cumprimento de sentença, eu posso usufruir do serviço do leilão também. O juiz vai nomear um leiloeiro para que ele faça a venda do bem móvel ou imóvel. Não vamos esquecer dos bens móveis também. Então, olha que interessante aí. Esse é o mais comum, é o que a gente está mais acostumado. Esse sim, hein? Esse leilão, porventura, que tem a origem, uma ação judicial, esse sim tem que ter a notificação da parte. Esse existe uma tese que pode aí causar a nulidade do leilão na falta de notificação, mas cada caso é um caso e precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando eu falo de cada caso é um caso, o novo CPC trouxe diversas novidades. Entre essas novidades, que você já sabe, aqui quem assiste Questão de Direito está sempre atualizado, audiência de conciliação, unificação de prazos do recurso, hoje qualquer recurso é 15 dias, salvo embargos de declaração. Então muita coisa mudou com o novo CPC. E o CPC mexeu no coração, sim, do leilão. Por quê, professor? Porque o CPC, ele quis dar mais proteção ao leilão, à asta pública. Ele quis dar mais proteção a quem arremata um bem no leilão. Ele quis também, além da proteção, da segurança jurídica, ele quis ajudar no sentido de dar mais celeridade e economia processual. Então, algumas mudanças você vai escutar agora, são mudanças novas e atuais. Então, atenção. Olha só que interessante. Era muito comum, antes do novo CPC, o advogado trabalhar com uma tese ou uma ação chamada ação declaratória de nulidade de leilão. Essa ação, hoje, não que não possa ser usada, mas ela perde força com o novo Código de Processo Civil, em face de leilão. Por que isso, professor? Porque a verdade é uma só. Hoje o procedimento de leilão, ele é mais célere. Hoje, quando eu falo do leilão, existe uma segurança jurídica maior. Claro. Professor, e por que isso? Para ajudar na economia processual. Quando eu falo do leilão, no passado era comum, após a arrematação, quem arrematava um imóvel no leilão, o imóvel, o bem móvel, era comum, quem tinha legitimidade, propor uma ação chamada embargos à arrematação. Embargos à arrematação era proposto, deveria ser proposto, em até 5 dias da arrematação. Para quê, professor? Para causar a nulidade do leilão. Professor, essa ação não existe mais? Não estou falando que não existe, ela existe essa ação. Porém, precisa tomar muito cuidado. Hoje, para que eu possa interpor uma ação de embargos à arrematação, ou seja, após a arrematação do leilão do imóvel, do bem, eu preciso usufruir de um prazo aí de 48 horas. Então, nós tivemos uma mudança no prazo. Professor, essa ação não é em 5 dias? A aplicabilidade, a eficácia dessa ação é em 48 horas. E tem outra, hein? Hoje, a jurisprudência, com o novo CPC, deixa muito claro que para fazer uma ação dessa, o ideal é que quem quer salvar o imóvel no leilão tenha o dinheiro, tenha condições de pagar a dívida, depositar em juízo, para aí sim conseguir realmente que não ocorra a arrematação, ou melhor, se já ocorreu a arrematação, nesse caso já ocorreu a arrematação, para que volte ao estado que se encontrava o imóvel, ou seja, para salvar o imóvel. Então o CPC tem uma mudança clássica nesse momento, o novo Código de Processo Civil, dando segurança para quem compra ele não. Hoje, aquele devedor que quer salvar o seu imóvel, sua casa, seu bem, ele tem que ter o dinheiro da dívida. Por quê? Porque esse dinheiro vai fazer total diferença, ele vai acabar depositando em juízo uma eventual ação de embargos de arrematação. Nós sabemos que as defesas do devedor, o devedor tem várias defesas, o devedor tem direito, claro que tem direito. Nós temos a ação de execução. Na ação de execução, que é uma ação para cobrar, a defesa é o embargos à execução, ou embargos ao devedor, é o termo correto, o termo adequado. Quando eu falo também da ação monitória, professor, o que é ação monitória? Aquela ação que é para dar força executiva a qualquer documento prescrito ou prova escrita. A defesa da ação monitória é o embargos à monitória. E nós temos também o cumprimento de sentença. Todo processo que existe uma fase de conhecimento, e depois, após a sentença, a fase de cumprimento de sentença, a fase de execução, tem defesa também. Da petiçãozinha, que é o cumprimento de execução, ou o cumprimento de sentença, como é mais chamado, mais utilizado, o advogado pode apresentar a impugnação. Professor, qual que é a defesa? A impugnação. Então nós temos o contraditório, previsto na Constituição Federal, nós sempre temos o direito de se defender. E o devedor tem os seus direitos também. Nós temos um programa, inclusive, que fala dos direitos dos devedores. O devedor tem diversos direitos, inclusive o parcelamento. Nós temos o parcelamento judicial em sede de ação de execução. Professor, eu posso parcelar? Existe um parcelamento legal, 30% de entrada e o restante em até 6 vezes. Então, o devedor tem direitos. Em caso de leilão, você é devedor.
Você tem o direito de se defender, mas com muito cuidado. O professor volta a falar que em leilão extrajudicial, cuidado, não existe um processo, então não há que se falar em nulidade por falta de notificação. Lá, o que permite levar a leilão é o contrato. O contrato que você assinou, você credor, provavelmente tem uma cláusula lá dizendo que em caso de falta de pagamento, o bem irá a leilão. Então não tem o que fazer, não. Pode até fazer uma ação pedindo a nulidade de algum ponto, mas não esse ponto de falar que não foi notificado. Isso é um equívoco muito grande. Quando eu falo de judicial, o leilão em virtude de um processo judicial, ele vai ocorrer, o leilão vai ocorrer após, certamente, as defesas, né, a contestação na ação de cobrança, o embargo examonitório na ação monitória, o embargo do devedor na ação, né, na verdade, de execução. Então, o leilão é o último momento. Já chegou o momento de receber. A parte quer a satisfação, o credor quer a satisfação daquilo que ele ganhou, seja em ação de origem, de procedimento comum, seja de procedimento especial, ou seja a ação de execução. Ele quer a satisfação daquilo que ele ganhou. Então, provavelmente, o contraditório já foi, você já usufruiu do contraditório lá atrás. E aí o leilão é o último momento, é para converter a coisa realmente em pecúnia, dinheiro, para sanar a dívida. Então, nesse momento, os recursos são outros, né? A defesa do leilão continua sendo embargos à arrematação, mas hoje, conforme a jurisprudência e conforme o novo CPC, tem que tomar muito cuidado, porque essa defesa só vai ocorrer, vai ter aplicabilidade prática se o seu cliente tiver o quê? Condições de depositar o valor da dívida em juízo. Professor, meu cliente não tem, eu quero salvar minha casa, mas eu não tenho condições, eu não tenho esse dinheiro. Como que fica? Eu quero salvar. Tem algum jeito? Tem que tomar muito cuidado. Poucas teses são práticas e são boas para salvar o seu imóvel em um leilão. Entre essas teses, olha que interessante, nós temos aí realmente a falta de notificação no leilão judicial, porque o extrajudicial você já sabe que isso não existe, hein? Você já assinou um contrato, já foi pactuado. No judicial, se você verificar alguma falha no procedimento digital, é possível sim você pedir essa nulidade. Mas vamos ser sinceros, leilões, né? Leiloeiros antigos, já com nome no mercado, dificilmente vão errar, cometer erros equivocados, erros primários. Por quê, professor? Porque estão acostumados a fazer isso todo dia. Então é muito difícil de você aplicar essa tese na prática. E fazer uma ação, uma defesa por fazer, a verdade é uma só. Você só vai gastar dinheiro, né? Muitas vezes você não vai conseguir o que você quer, que é salvar o seu imóvel. Só vai ter mais prejuízo, mais uma dívida, mais um débito, né? Com um profissional que vai te auxiliar. Por isso o importante é você contratar um profissional que seja do ramo, especializado no ramo. Isso é muito importante. E que seja sincero também. Pelo menos ele vai te falar, olha, essa é a nossa chance. Aqui tem uma defesa, acho importante fazer. Não vale a pena fazer. Porque senão é mais dívida que você vai fazer. O leilão, quando chega no leilão, na asta pública, a única forma que você consegue salvar o bem é fazendo um depósito em juízo. Essa é a melhor tese que nós temos para salvar o imóvel. Deposita o valor da dívida integral, né, total, corrigido em juízo. Nem sempre quem está perdendo o imóvel no leilão consegue esse dinheiro, porque talvez é a situação financeira que obrigou ele deixar de pagar. E aí você tem que saber, quem passa por essa situação, que muitas vezes a defesa ela é arriscada sim. A chance de não conseguir salvar o leilão é grande, porque são poucos pontos que a gente pode discutir na justiça. Entre esses pontos, a falta de notificação no leilão extrajudicial, ou ainda também algum vício. Como assim, professor? Algum vício. O leilão, né, quando a gente fala do leilão, existe uma notificação prévia. Então, ocorreu essa notificação prévia 5 dias antes. Ou ainda, o valor foi abaixo, o valor da arrematação foi abaixo do preço mínimo, do lance mínimo. Em relação ao lance mínimo, nós temos uma novidade importante, hein? Qual, professor? Olha só que interessante. Quando nós falamos do lance mínimo, no passado, você não conseguia arrematar por um valor que fosse menor que o valor mínimo. Hoje, o novo CPC, para dar celeridade à coisa acontecer, e a jurisprudência segue isso, hoje o lance mínimo pode ter um desconto de 50%. Olha só que interessante, hein? Professor, então peraí, então do valor mínimo, do lance mínimo, eu consigo pagar um valor menor que 50%? Consegue. Professor, mas por que a jurisprudência e a legislação autoriza? Para que o leilão funcione, consiga realmente satisfazer, vender, né, alienar. Porque leilão, não adianta ter leilão, ninguém compra nada, a dívida não é paga, o litígio continua existindo. Então o objetivo é causar celeridade. Então hoje você pode sim comprar o imóvel
abaixo do lance mínimo, com desconto de 50%. Então, isso também é uma novidade que vem aí do novo CPC e a nova jurisprudência em relação ao leilão. Olha que interessante. Outra novidade importante que o professor quer falar para você, olha só, presta atenção aqui, olha que legal, é o parcelamento, né? Você sabe muito bem que leilão no passado, quem frequentava leilão, investidores de leilão, sabe muito bem que o pagamento era à vista, sempre, não tinha exceções, hein? Hoje nós temos. Hoje você consegue parcelar. Claro, depende do leiloeiro, né? Depende do leiloeiro. Mas hoje existe uma legislação que permite sim o parcelamento. Esse parcelamento poderá ocorrer com 25% de entrada, 25% de entrada, você sabe que o leiloeiro tem os seus honorários, vamos chamar de comissão, mas seus honorários de 5% sobre o valor do bem, 5% é o leiloeiro, então quando eu faço a arrematação eu preciso calcular mais 5%, porque é do leiloeiro, em regra, mas fato é que hoje eu consigo parcelar 35% de entrada e o restante eu posso parcelar em até 30 parcelas, 30 meses, tá? Então, o parcelamento é uma novidade também. O leilão, o procedimento de leilão de asta pública exigia do comprador, do arrematante, realmente o pagamento à vista. Hoje não. Hoje eu posso comprar também no leilão e consigo fazer o parcelamento, 25% de entrada e parcelo o resto até 30 vezes, tá? Sempre vou olhar o edital. Professor, mas o leilão continua aquela coisa só presencial? Claro que não, você sabe disso, né? O mundo mudou muito, hoje o leilão funciona muito bem pela web, pela internet, então muitas vezes o lance é feito na hora ali, né? Fato é que hoje nós temos duas novidades importantes. A primeira, que o valor mínimo, lance mínimo, hoje você consegue pagar abaixo do valor mínimo, 50% de desconto, e hoje você consegue o parcelamento. Claro que isso também tem que estar previsto no edital. Quando eu falo dos recursos, das medidas judiciais pertinentes para ajudar você salvar o seu imóvel do leilão, vamos lembrar que a medida mais coerente, mais correta e a mais utilizada nesse momento é o embargo à arrematação. No passado, 5 dias. Hoje, para que tenha eficiência e aplicabilidade, 48 horas. O ideal é que você tenha um dinheiro, né? Consiga o dinheiro, a totalidade do valor da dívida para fazer a quitação, o depósito em juízo. Isso é a melhor defesa para leilão, hein? Professor, o bem foi para leilão. Na primeira praça, na segunda praça, na terceira praça. Ninguém arrematou. E agora? Dependendo do banco, trago o exemplo a Caixa Econômica Federal, quando o imóvel vai a leilão, 1, 2, 3 vezes, não é arrematado, vai para a lista de adjudicados da Caixa. Então é uma nova modalidade que você que está nos assistindo já compreende, né? Adjudicados da Caixa é aquela lista de imóveis com um bom desconto, com corretores cadastrados, né, para vender esses imóveis, que é um bom negócio. Atualmente tem muita gente que compra imóveis em adjudicados da Caixa porque tem um preço abaixo do mercado. Então, no banco Caixa Econômica Federal, esses imóveis normalmente agora eles vão para essa lista, os adjudicados da Caixa. Outras instituições financeiras, o que eles fazem? Normalmente, eles fazem a arrematação? Não, eles fazem a adjudicação. O que é a adjudicação? Paga a diferença e fica com o bem. Alguns bancos trabalham com essas estratégias também. Eles fazem a adjudicação. Paga a diferença do valor, você deve 250 mil. Talvez aí o imóvel custa 300 mil, paga a diferença. Quando não tem diferença, só paga o valor mesmo, você sai perdendo. O problema do leilão para o devedor, e a intenção é a gente enxergar o lado do devedor, é que muitas vezes muita gente fala assim, meu imóvel vai para leilão, mas depois eu estou tranquilo, porque pelo menos não estou devendo mais nada. Não é verdade, hein? Precisa ser verificado, a verdade é essa, hein? Se o valor da sua dívida é de 400 mil e o imóvel vai para leilão e ele é arrematado por 250, isso quer dizer que você continua devendo. Além de ter perdido o imóvel, você vai ficar devendo aí essa diferença e vai ser executado por essa diferença. Então, falar que seu imóvel vai a leilão e resolveu não é verdade. Por isso, que eu dou uma dica muito importante, tentar conciliar. Claro, nós sabemos que sem dinheiro não dá nem para conciliar. Mas a melhor alternativa realmente é fazer a conciliação. Quando eu falo de leilão, se eu consigo fazer um acordo, em uma audiência de conciliação ou nos próprios autos, o seu advogado vai peticionar nos autos fazendo uma proposta de acordo, entre em contato com o banco, com a instituição financeira ou com a própria construtora, se é ela que faz o financiamento direto com ela, e tenta esse parcelamento, porque esse parcelamento é possível, o acordo, é facultatividade das partes, e você consegue salvar o imóvel normalmente nesse acordo. Professor, vem a pergunta que não quer calar. A construtora que financiou para mim, o banco que financiou para mim, não quer fazer acordo. Posso obrigá-los? Não pode. Não existe uma ação, uma legislação que possa obrigar o banco a fazer esse parcelamento. Acordo é mera liberalidade.
Nós temos sim um parcelamento, que é o parcelamento judicial, previsto na nossa legislação no Código de Processo Civil, em sede de ação de execução. É um parcelamento que é direito do devedor. Paga 30% de entrada e o restante até 6 vezes corrigido, né? Mas esse parcelamento não é nesse momento do leilão, é lá atrás, é lá na execução. Esse parcelamento, se você não faz no momento correto, oportuno, ele não é mais obrigatório. Ele deixa de existir essa obrigação. Então, cuidado, hein? Falar que vou obrigar, eu falo isso com muito carinho, porque a questão de direito tem um objetivo também social. Então, muita gente, né, o coitado ali, está desesperado, está perdendo a casa, vai num advogado. Esse advogado, talvez, ele atua em todos os ramos, né, do direito. Esse advogado não tem nem noção como funciona o leilão, e aí vende isso para o cliente desesperado, né? Não, fique tranquilo que nós vamos recuperar a sua casa. Me paga aí 10 mil reais, 5 mil reais que eu vou salvar seu imóvel. E aí ele fala que vai obrigar o banco a aceitar esse parcelamento. Não existe, hein? Isso é boato, hein? Esse negócio de parcelar obrigatoriamente, o banco não é obrigado a parcelar. Professor, então o que eu faço? Muitas vezes, se você não tem condições de pagar a dívida, se não existe uma nulidade, né, uma cláusula abusiva, algo errado no procedimento de leilão, eu vou ser sincero, não tem o que fazer. E aí a saída, talvez, não tem jeito, é aceitar infelizmente, desocupar o imóvel, se for o caso, ou ficar no imóvel até que você sofra uma medida, normalmente a ação de missão da posse para desocupar o imóvel. Não tem jeito, né? Eu falo que tem situações que não tem o que fazer, não existe milagre. E por que eu falo isso aqui? Porque quem está no Questão de Direito, assiste Questão de Direito, merece saber a verdade. Não adianta você gastar um absurdo com uma pessoa que vem de uma promessa para você que vai salvar o imóvel, que não vai. Vou ingressar com uma ação que vou obrigar o banco a parcelar. Isso não existe, né? É mera liberalidade, o banco não é obrigado a parcelar. Então, cuidado com isso, tá? É muito importante você saber. Olha só, vamos lá, tratar de outro ponto importante no leilão, hein? Professor, eu comprei um imóvel no leilão, agora vamos pensar do outro lado. Nós falamos aqui enxergando pelos olhos do devedor. Agora vamos enxergar pelos olhos do arrematante, do comprador do imóvel em leilão. Professor, comprei um imóvel no leilão, só que esse imóvel tem gente morando. Tem gente lá dentro. Quem? Pode ser o invasor? Pode ser o mutuário? O que eu faço, professor? Aí, doutores, olha que interessante, ó. Existe uma ação, que é a ação pertinente, ação adequada, ação correta, que é a ação de emissão da posse. A ação de emissão da posse, ela tem o objetivo de recuperar o imóvel pela primeira vez, dar a posse pela primeira vez a quem tem o domínio. Mas presta atenção, hein? Presta atenção para não errar. Olha só, eu só ingresso com a ação de emissão da posse uma vez que esse imóvel já esteja no meu nome, meu, da minha esposa, do meu marido. Porque se esse imóvel ainda não está no meu nome, eu não fiz a parte registral, cuidado. Você não pode ingressar com essa ação, porque se você ingressar, você vai perder. Nós conversamos uma certa oportunidade aqui, que existem as ações possessórias diretas, reintegração de posse, manutenção e interdito proibitório. Mas existem também as ações possessórias indiretas. As possessórias diretas, eu preciso de posse, apenas posse, não preciso ter domínio, registro. Já as ações possessórias, chamadas de ações possessórias indiretas, essas sim. Essas eu preciso ter o registro, não tem jeito, domínio, propriedade. Se não está no meu nome, lá na matrícula de imóveis, do cartório de imóveis, não é escritura pública não. Eu não posso usufruir dessas ações. Se o colega advogado usufruir dessa ação, sem ter o domínio, o que vai acontecer? Ó, vai perder a ação. E quando a gente fala de ação que envolve imóvel, você sabe, né? Se não tem a justiça gratuita, conforme previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil, tem sucumbência. Então, perder uma ação de emissão da posse pode ser um prejuízo para o seu cliente, né? Ou para você, terrível. Pode ser a diferença do imóvel. Você compra um imóvel no leilão para fazer o quê? Muitas vezes comprar abaixo do mercado. Se você tem um prejuízo porque você tem que pagar a sucumbência, lembra que a sucumbência, quem paga a sucumbência? Quem perde. Eu contratei um advogado, perdi a ação, sou autor da ação. Eu, provavelmente, se eu não tenho a justiça gratuita, eu vou ter que pagar 10% a 15% do valor da causa, né? Para quem? Para o advogado que ganhou. Então, prejuízo. Então, cuidado, hein? Ação, quando eu falo ação de direito imobiliário, não é brincadeira não, porque você perder se não tem justiça gratuita, o prejuízo é muito grande, né? Você vai pagar muito caro por isso. E o muito caro que eu falo é caro mesmo, porque é 15% do valor do bem, ou seja, o valor do imóvel. Você pega um imóvel de 350 mil, 600 mil, 1 milhão, você vai pagar 15% disso para o advogado que ganhou. Por isso, são ações que você precisa tomar cuidado, tem que contratar profissionais especializados, de confiança, indicação, porque senão, além de você ingressar com a ação, né,
equivocada, você vai ter que pagar e pagar caro. O barato sai caro, não é verdade? Então cuidado. Olha só que interessante, ó. Quando eu falo da situação então, de ação de emissão da posse, é a ação que eu vou fazer para fazer o quê? Para tirar o invasor, ou o mutuário que está lá. O mutuário é aquele que deixou de pagar as prestações para a instituição financeira. Então esse sujeito, ele não saiu, porque não tem para onde ir. Aí é triste essa situação, claro que é. Mas o comprador não quer saber, ele quer o imóvel, talvez para morar, talvez para revender. E aí a ação correta, então, é a ação de emissão da posse, hein? Ação de emissão da posse, desde que seja a primeira vez, no caso da compra, do leilão, a arrematação é a sua primeira vez, você nunca teve a posse, mas tem que ter o domínio, tem que ter o registro, hein? Ou seja, se você não regularizou no cartório de imóveis, você só tem a carta de arrematação, mas não registrou, cuidado. Se ingressar com essa ação, antes da hora, vai perder a ação e vai ter que pagar a sucumbência, vai ter um prejuízo danado. Então toma cuidado com isso, tá bom? Professor, qual que é o recurso que cabe da decisão da ação de emissão de posse? O recurso que cabe é sempre o recurso que cabe decisões definitivas, né, com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. É o recurso de apelação, tá? Então é o recurso de apelação. Cabe pedido na ação de emissão da posse de tutela antecipada, professor? Cabe o pedido de tutela antecipada, mas conforme a jurisprudência é muito difícil você conseguir. A ação de emissão da posse, ela vai ser resolvida, vai terminar no final dela mesmo, né, na decisão definitiva. É muito difícil você conseguir uma decisão com efeito liminar, porque quando eu falo de posse, moradia, a justiça normalmente dá o contraditório ao outro, né, para que o outro possa se explicar, possa se defender. Então é muito difícil você conseguir o efeito liminar em sede dessas ações, tá bom? Quando eu falo de ação possessória, aí nem se fala, porque lá tem a questão da posse velha e a posse nova. Então por isso eu falo que esse ramo ele é muito específico, né, não dá para aventurar. Olha só que interessante, então questão de direito hoje, o objetivo é ajudar quem compra imóvel leilão e quem está perdendo imóvel leilão. Para quem está perdendo imóvel leilão, o meu grande objetivo aqui foi te ajudar, você entender que não existe milagre, hein? Senão você, além de perder o imóvel, vai ficar com uma dívida absurda, talvez com um operador jurídico. Para quem compra imóvel leilão, também. O professor deu uma dica aqui do grande erro, né, de contratar um profissional que não é da área, porque o que vai acontecer? Muitas vezes você vai ingressar com a ação e vai perder a ação por falta de requisito, que é o registro. Então toma cuidado, por isso eu defendo muito a especialização, cada um no seu quadrado, não é verdade? Não dá para fazer tudo, quem faz tudo não faz nada. Vamos lá! Onde moro tem uma cobertura que foi a leilão e não houve lance. Se houver um segundo leilão, o morador compra, toda a dívida que ele fez é perdoada? Cuidado, hein? Quando meu carro vai a leilão, meu imóvel vai a leilão, não quer dizer que a dívida é perdoada, isso não existe, hein? O que acontece será descontado o valor, né? Então, você deve 100 mil. Se o bem que você perdeu em leilão foi pago 30 mil, você continua devendo 70 mil, tá? Eu quero dar uma informação importante, hein? A gente vê umas orientações absurdas, até medo. Já vi, né, uma orientação mais ou menos assim, olha, você não tem condições de pagar a prestação da casa, deixe de pagar, porque aí você consegue fazer uma defesa e renegociar. Não faça isso. O ideal, se você tem condições de pagar uma prestação, é não deixar de pagar nunca. Porque quando você deixa de pagar uma prestação, você perde seus direitos. A não ser que seja algo que não tem jeito, né? Que você não consiga pagar realmente. Aí não tem o que fazer, mas não é a orientação deixar de pagar, inclusive nessas ações revisionais também, tá? Isso é um absurdo, é uma orientação equivocada. O mutuário em processo pode contestar os valores cobrados de suas dívidas junto aos bancos, solicitando um avaliador cadastrado no IQNAI, elaborando uma avaliação mercadológica do imóvel em questão? Sim, claro, tanto é que existe essa ação revisional de financiamento imobiliário, justamente para verificar se os juros são abusivos, normalmente os juros compostos, né? Mas aí esse processo tem que ser muito bem instruído através de um laudo de um profissional da área, onde ele aponte esses juros compostos. Outra situação importante aí é também você nunca deixar de pagar a prestação, nem que seja feito o pagamento em juízo, tá bom? Chegamos ao final do Questão de Direito, mais um programa feito com muito carinho para você, tá bom? Continua acompanhando os temas aí de junho, você vai adorar, hein? São espetaculares, escolhidos por você, tá bom? Eu espero você no próximo Questão de Direito. Tchau!